Teu foco de conhecimento histórico é do período do Império Romano, é isso? Porque eu escrevi esses 4 livros de fantasia, né? A Batalha do Apocalipse, Os Três Filhos do Éden. E aí, sempre gostei muito da época romana e tal. Uhum. E, aliás, está em alguns livros de fantasia meus. E quando eu acabei de escrever o último livro, que foi Paraíso Perdido, o último romance, eu falei, quero me dar um passo à frente, desafiar e escrever uma ficção histórica, né, que é uma coisa mais próxima à realidade. Aí fui escolher qual período histórico que eu mais gosto, assim, aí é o período romano, né? Uhum. E aí, que não me ajudou muito, porque o período romano é muito longo, né? Sim. Mais de 1000 anos de história no Ocidente. É muita coisa. No Ocidente. E aí eu tinha que escolher uma época. E aí, como se fala muito sobre o período glorioso do Império Romano, Júlio César, também se fala muito sobre aquela época do gladiador, que foi o auge do Império Romano, mas eu vi que se falava pouco sobre a decadência do Império Romano. E eu acho maneiro, cara. Eu acho que é o período obscuro ali, que é a parte bacana, que tem fontes, mas também tem muita lacuna para você trabalhar, né? Uhum. E aí fui olhar ali naquele recorte da decadência do Império Romano e descobri que tinha havido uma grande perseguição, né? A última grande perseguição dos cristãos foi 303, foi um episódio basilar da decadência do Império Romano. E falei, então parece interessante. Mistura, tem religião, tem tudo, um monte de coisa junto e tal. E aí fui olhar nesses mártires, né? E o mais interessante deles, que eu achei, foi São Jorge. Porque São Jorge, ele não só era um militar, o que já distou um pouco da nossa imagem de santo, como também ele não só era um militar, como ele era um guarda pessoal do imperador. E a gente, como escritor, procura conflito, né? Conflitos internos, principalmente. Então você imagina como seria esse cara, né? Quer dizer, um cara que foi martirizado, mas ele tinha tudo. Ele era um militar e ele estava do lado do imperador, cara. Segundo a tradição lá, o imperador não queria matá-lo, tudo. Enfim, mas isso é só no final da história dele, né? Tem toda uma coisa que se desenrola. Então, cara, tem um personagem incrível. Posso falar sobre a história do cristianismo, posso falar sobre várias religiões, posso falar sobre cultura, posso falar sobre... Cara, tá tudo acontecendo naquela época, né? Tinha invasões, as famosas invasões bárbaras, que hoje se fala mais em migrações bárbaras no norte. Por que mudou para imigração? Porque houve invasões bárbaras, né? Porradaria mesmo, que aliás é uma coisa que eu retrato no segundo livro do Santo Guerreiro, né? Que é o Ventos do Norte. Teve porradaria, mas a penetração dos povos germânicos, das tribos germânicas pro sul, né? No caso, né? Ela nem sempre se deu violentamente. É louco você pensar, por exemplo, que em certo ponto da história o cristianismo entrou nas tribos bárbaras antes de ter entrado, de ter conquistado, claro, de ter conquistado muitos romanos. Em algum momento, em determinado momento, por volta de 400 e pouco, por exemplo, que é depois da época que o livro se passa, mas só para você entender, tinha germânicos cristãos e romanos que não eram cristãos. E aí, de repente, tinha mais cristão lá para baixo. Então, qual a identidade que você ia escolher? Tá entendendo o negócio? Então, houve batalhas violentas, né? Então, você também pode entender como invasões e tal, mas muitos deles migraram por exemplo, no caso, né, para a região da França, por exemplo, né? Os francos, que eram um povo germânico, que deu origem à França, né? O Carlos Magno era franco também, era um germânico, blá, blá, blá. Enfim, foi descendo ali para Alemanha, depois França, tudo, e não necessariamente com lutas, né? Então, então é disputado esse termo de invasão por causa disso, né? Então eles foram migrando, né? E no leste, os grandes inimigos eram os persas, né? Desde a época dos gregos, os persas eram os inimigos que assediavam a fronteira romana pelo leste. E tinha as rebeliões provincianas, porque quando o império começou a se desarticular, toda a província falou, olha, eu quero ser independente, já que o imperador está fraco, eu vou ser independente aqui. Por que eu estou pagando para esse cara? Né? Tipo, se eu que mando as legiões, eu que estou comandando, por que eu estou pagando? Por que eu estou devendo
prestando contas ao imperador, né? E aí teve várias rebeliões provincianas que foram sufocadas depois e tal. Cara, pô, imagina, assim, muita coisa acontecendo. Então, assim, fascinante, né? Eu não sei se é um mito, mas dizem que o Império Romano caiu porque começou a ficar muito grande e muito liberal, no sentido de comportamento. Isso é um mito que a gente ouve falar? Liberal, acho que é um mito. Liberal é um mito, mas não é uma... O que pode ter certeza que não é uma razão só. Né? Uma série de consequências, uma série de situações que foram acontecendo ao longo dos anos, né? Existiu a expansão realmente, eles se expandiram muito e depois não conseguiram segurar os territórios, né? O que é até engraçado, cara, porque na realidade esse fim da expansão ele aconteceu até muito antes, né? Na época do Gladiador, o filme você deve ter visto, né? Já eles não estavam mais expandindo. O filme até é curioso, né? Porque você vê, quando o filme dá a entender, né, que eles estão avançando a linha, né? Quando chega lá o Maximus, aquele outro cara e tal, ele fala, o cara fala uma frase de efeito, né? Diz que as pessoas devem entender quando são conquistadas e tal, né? Então dá a entender que eles estão avançando a linha para esmagar os bárbaros, mas não era. Aquilo eram as chamadas guerras marcomanas. Marcomanas foi uma tribo também germânica e tal. Não, eles estavam segurando a linha. Esses caras já estavam avançando, né? Estavam avançando e eles estavam segurando a linha. Então, para você entender que desde aquela época eles já não estavam mais expandindo, né? Então já era um império muito grande, né? E muito... Mas aí tem a questão... Tem várias questões. Tem a questão do próprio cristianismo também, que é a grande questão central aí, porque tem uma hora... A quem você deve... Qual é a sua identidade? Você se identifica... Claro, hoje em dia, depois da Revolução Francesa, com os estados nacionais, tudo isso aí, hoje nós temos uma identidade brasileira, né, no caso do país. Mas na época não tinha esse conceito. Então, qual é a sua identidade? Ser um romano era uma identidade. Quer dizer, ser romano era necessariamente você falar latim, você ter um nome romano e você cultuar os deuses romanos, os deuses, né, do panteão romano. Isso era o pacote de você ser romano. Quando você tem um nome romano, fala latim, mas começa a cultuar o cristianismo, a sua identidade romana perde uma perna, você compreende? Né? Então, isso foi acontecendo. Aí, aos poucos, esses pilares, foi aos poucos, não foi de uma hora para outra, esses pilares que sustentavam a sociedade romana foram ruindo. Né? O próprio nome romano, por exemplo, né? Tinha forças auxiliares, né, que eram até mais poderosas que as legiões principais, que eram germânicas, né? Eram belgas e tal. Esses caras nem sempre tinham nome de romano, só para dar uma outra ideia, entendeu, cara? E outra coisa que fazia parte da identidade romana era o Senado romano. Né? Você ter o Senado, ter um sistema político ali, o que também foi perdendo força justamente nesse período da decadência. Né? O imperador começou a se tornar mais absolutista depois o final da crise do terceiro século, com um imperador chamado Diocleciano, ele descobriu que a única maneira de manter os territórios coesos era saindo de Roma. Então você acredita que em certo momento do Império Romano a capital não era Roma? Foi mudado para o leste, para Nicobede, que é uma região na Turquia. Ele saiu de lá porque sabia que se ele ficasse em Roma ele ia acabar que nem o Júlio César, assim, né? Ia ser esmagado, né? Então as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, do século. Então, dos séculos, né? Então, essa resposta não é uma resposta simples. As pessoas muitas vezes gostam de falar, né? E tem o seu fundo de verdade, mas é um conjunto, um pacote de situações que levou à decadência do Império Romano, você pode dizer isso, né? O fim do Império Romano no Ocidente. Depois, no Oriente, existiu sob o nome de Império Bizantino até o final da Idade Média, enfim. Aí a gente vai embora na história. Né?